Olá, meus queridos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, nosso amado Salvador. Estamos aqui mais uma vez, nesta tarde, sábado, para juntos mergulharmos na Santa Palavra de Deus. E é gratificante poder separar um tempo, tanto eu quanto vocês que estão aí, parar para ouvir a voz de Deus, ouvir o que Deus tem a nos dizer, não é verdade? E nesta tarde toda especial, um dia lindo, ensolarado, um dia onde o Senhor preparou para nós, eu quero meditar com vocês em uma palavra gloriosa, que está em Efésios capítulo 1, versículo do 1 a seguir, que diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência. Aleluia! Bom, meus amados, o apóstolo Paulo, esse teólogo, esse filósofo, esse sábio, este homem extraordinário, Deus trouxe o apóstolo Paulo a este mundo para uma obra extraordinária. E ele usa este apóstolo para trazer revelações tão profundas, revelações tão grandiosas, que só um homem com o coração totalmente entregue no altar de Deus poderia receber. E aqui está ele escrevendo a igreja de Éfeso. Ele está escrevendo esta igreja, era a igreja mais madura, era a igreja de Éfeso, que hoje, a área já não existe mais, a igreja de Éfeso, hoje fica na atual Turquia. E aqui estavam alguns dos apóstolos de Jesus, a própria Maria, mãe do Senhor Jesus, congregava nesta igreja, João, o apóstolo, e outros mais. Então era a igreja mais madura, era a igreja mais preparada para receber essas revelações. E aqui nesta igreja de crentes maduros, Paulo está dizendo o seguinte: a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus. Ele diz: bendito é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Veja que todas as bênçãos já foram liberadas em Cristo. Quem está em Cristo tem as bênçãos, quem não está em Cristo não tem as bênçãos. Por isso é necessário estar em Cristo. Não estar só na igreja, tem que estar em Cristo. E ele também, como nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Eu quero dar uma passada aqui nesse versículo de número 2, versículo 3 e 4, que diz assim, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Olhe bem, antes da fundação, antes de Deus fundar o mundo, criar o mundo. Veja que existe o quê? Quando a gente para e pensa antes da fundação do mundo, que tempo é esse? É um tempo muito distante. É um tempo que não dá para contar em dias, em horas, em meses e anos. Não dá para contar. Porque esse tempo é um tempo dentro da eternidade.
antes da fundação do mundo. Está dando uma base de um tempo que Deus resolveu, fora do tempo que Deus não está no tempo nosso, no Cronos. Nós estamos no tempo chamado Cronos, que é marcado por horas, minutos, segundos, né? Tem prazo para acabar, mas lá onde Deus decidiu nos eleger, nele, em Jesus, antes da fundação do mundo, ou seja, antes mesmo de Deus criar tudo que existe, o mundo. Escute bem, ele não disse a terra, ele disse o mundo. Quando se fala o mundo, está falando de quê? Das galáxias. Está falando de todo o universo, com as suas constelações, todos os universos visíveis e invisíveis, todos os seres que existem em outra parte da galáxia. Está dizendo que foi antes de Deus fundar tudo isso. Agora, quanto tempo tem isso? Quanto tempo tem que Deus já tinha nos elegido? Você vê que Deus, primeiro Deus cria na sua mente, no seu coração. Depois, no tempo certo que ele estabelece pelo seu próprio poder, ele então começa a pôr a mão na massa. Veja que antes da fundação do mundo, ele já tinha declarado, olha, eu vou criar pessoas, seres humanos, e através do meu filho, eu vou colocar eles como membros da minha família. Ele nos elegeu, não foi anjos que nos elegeram, não foi pessoas que nos elegeram, foi o próprio Deus, uma escolha de Deus. Quando fala eleição, está falando uma escolha. O voto foi o único, um voto só que tivemos para fazer parte da família de Deus, e o voto de Deus, o voto do próprio Deus. Não tem voto mais importante que esse, não é? E ele diz que ele nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Por que ele nos elegeu? Para que fôssemos santos. Ou seja, Deus já estava planejando que fôssemos santos. Só que essa santidade, ela vem do Espírito Santo através de Jesus. É através de Jesus que nós somos santos. Veja bem, não é o nosso jejum, as nossas horas de orações, não é porque a gente guarda os nossos olhos, guarda o nosso coração que a gente é santo. Ser santo para Deus é receber a santidade que vem de Jesus através do Espírito Santo. Essa é a santidade. Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos. Ou seja, é um plano de Deus, é inevitável, já está planejado e ninguém pode mudar. Nós somos santos em Jesus Cristo. Essa santidade não vem das nossas obras, porque senão a gente ia se gloriar. Eu sou santo porque eu oro e jejuo mais do que você. Deus não deixou essa margem. Se alguém quiser ser santo, vai ter que ser pela fé na pessoa linda e maravilhosa de Jesus. Para que fôssemos santos, e não só santos, que aqui é ser separado, e irrepreensíveis diante dele, ou seja, pessoas que não precisam de repreensão. Quando você está em Jesus, Deus não precisa chamar a sua atenção, porque ele já sabe que você falhou, que você ia falhar, então através de Jesus, ele nos justifica. Irrepreensível diante dele em amor. Olha que coisa linda. E aí o versículo 5 fecha tudo dizendo: e nos predestinou. Uma pré está dizendo antes. Destinação fala de destino. Ele preparou o nosso destino. Nos predestinou para ser filhos de adoção por Jesus Cristo. Ou seja, ele nos adota através de Jesus. Nós somos adotados por Deus, na família de Deus, entramos na família de Deus através de Jesus. E sabe quem revela isso tudo para nós como filhos de adoção? Como a Bíblia diz em Romanos 8:14, diz: todos que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Você vê que o Espírito Santo faz parte disso. Sem o Espírito Santo isso não é possível. Não é possível você entender que é predestinado para ser filho. Foi Deus que escolheu. Sou filho dele, ninguém pode mudar isso. Ninguém, nada. Nada pode mudar isso, nada. E por isso eu quero servi-lo a cada dia.
Sabe? Quando você sabe dessa predestinação, isso não te dá força. Então já que eu sou predestinado, nada muda isso, então eu vou pecar. Não. Quando você recebe a graça e entende a predestinação, em vez de você pensar em pecar, você pensa em ser diferente, agradar a Deus. Sabe? É diferente. Não é para você pecar, mas é para você entender que você é santo, separado. E as suas ações acontecem sem muito esforço. Porque é fruto do Espírito Santo. Amém, gente? Nos predestinou para a filiação por Jesus Cristo para si mesmo. Ou seja, Ele nos predestinou para ser filho para Ele mesmo, para Ele. Não foi para o mundo, para as pessoas, não, para Ele. Ele quis, Ele nos amou, Ele desejou aumentar a família. Vê se vocês entendem. Deus quis aumentar a família. Ele tentou fazer isso através de Adão, tentou colocar Adão na família dele, mas o nosso irmão Adão se rebelou contra Deus, dando ouvidos a Satanás, e aí aconteceu tudo que vocês sabem que aconteceu. Mas eu quero fechar aqui esse versículo 5 que diz, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, ou seja, segundo o conselho, beneplácito aqui é conselho, ele mesmo fez um conselho que só tinha ele, e no conselho ele bateu o martelo e disse, é assim que eu vou fazer, e assim será. Isso significa beneplácito da sua vontade. Ele fez um conselho para ele decidir, e ele decidiu que fosse assim. Aleluia! Isso é maravilhoso. Eu fico empolgado quando eu entro nesses versículos e entendo essas maravilhas que Deus tem para nós. Amém, queridos? Eu vou parar por aqui, porque senão a gente vai falar aqui umas 3, 4 horas e você tem que estar no espírito totalmente para desejar alimentar a sua alma por tanto tempo. E eu sei que muitos de vocês o querem, mas a gente tem tanta responsabilidade, tanta coisa para fazer aqui, que ainda tem horas que não dá para a gente dar esse luxo, não é verdade? Mas, então, em quem temos a redenção pelo seu sangue. Agora o versículo 7 diz, em quem temos a redenção pelo seu sangue. Ou seja, ele planejou, ele desejou, ele fez o conselho, ele votou no conselho, e ele fala como, a maneira, a redenção pelo sangue. Ele disse, agora eu vou comprar vocês com meu sangue. Remissão das ofensas, segundo as riquezas da graça. Oh, glória a Deus! Glória seja dada a Jesus. Quando o Espírito Santo te ensina essas coisas, você se apaixona por Jesus. Você ama Jesus. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Uma das tarefas do Espírito Santo é nos apresentar Jesus e a sua grande obra, a obra que ele fez. Nós vamos orar agora. E eu vou pedir a Jesus que te abençoe. Eu vou pedir a Jesus para curar você, libertar você. Eu vou pedir a Jesus para tocar na sua casa, na sua família. Eu vou pedir a Jesus que te dê o Espírito Santo. Ou te renove no Espírito Santo. Alamanashe cantaramahaya. E ele te faça isso para a glória do nome dele. Oremos então, meu Pai. Eu estou muito contente pela tua palavra. Estou muito feliz pela tua palavra. Ela é maravilhosa. Obrigado, meu Pai. Porque antes da fundação do mundo, oh, que tempo é esse? Meu Deus do céu. Se a gente parar para pensar, vamos levar horas pensando no que é isso tudo. Essa simples palavra, antes da fundação do mundo. Fundação do mundo. A gente vai longe. Porque isso simplesmente é maravilhoso. Quero pedir a tua bênção para essa pessoa que está orando comigo agora. Para essa pessoa que está se alimentando comigo agora. Abençoa, meu Pai. Estenda suas mãos poderosas, repreenda a ação do diabo, amarra todo demônio de doença, enfermidade, eu te repreendo, saia deste corpo agora. Eu ordeno em nome de Jesus, saia deste corpo, espírito de enfermidade. Meu Pai, levanta o doente agora, cura os enfermos, levante, meu Pai, aqueles que estão acamados, fortaleça o teu povo agora, que haja cura. Eu libero a cura para você agora. Em nome de Jesus, seja livre, curado de toda enfermidade, todo ataque do mal. Em nome de Jesus. Agora, Pai, dê o Espírito Santo a essa pessoa. Batiza com o Espírito Santo e com fogo. Renova, ó querido Pai, dá força a essa pessoa que está se sentindo cansada. Dá a tua vitória. Eu abençoo essa família, essa pessoa. Sejam curadas, libertas. Em nome de Jesus, Pai. Continue nos ajudando a entender a tua vontade. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Tá aí, meus amados.
Graça e paz da parte de Deus. Tudo isso a gente recebeu nesta mensagem. Bom, quero agradecer pela companhia de vocês neste sábado à tarde. Quero lembrar que amanhã pela manhã nós vamos amanhã pela manhã, como vai ter Santa Ceia, tá certo? Então, amanhã pela manhã e amanhã à tarde a gente não vai ter oração. A gente vai ter só agora segunda-feira pela manhã. Amanhã tem culto pela manhã e eu quero ver todos vocês lá junto conosco, tá bom? Então, que Deus abençoe você, deixe o seu like, deixe o seu comentário, tá? Deixa aí o seu... se você não é inscrito, se inscreva no canal e envie para quem você desejar, para quem você sabe que precisa, essa mensagem poderosa que Deus vai curar, libertar e fazer coisas maravilhosas, tá bom? Deus abençoe vocês e nunca se esqueçam que a voz é minha, mas a palavra é de Deus. Fiquem todos na paz de Cristo. Até segunda-feira, em nome de Jesus. Amém.